Cervejeiros e cervejeiras, tudo bem com vocês? Preparados para mais um vídeo da série de estilos? Qual é o estilo de hoje? A gente vai falar hoje sobre a Belgian Pale Ale. Pois é um estilo que não tem muitas pessoas que fazem. Vocês lembram a Eisenbahn, uma das primeiras cervejarias artesanais do país? Fundada em 2002, se não me falha a memória, eles tinham uma Pale Ale. E era uma Pale Ale, eles simplesmente se intitulavam Pale Ale. Mas aí você tomava, sentia um aroma de lúpulo inglês e também um aroma de ésteres. Era uma cerveja um pouco frutada, que isso vinha da levedura. Era uma levedura belga um pouco frutada. Ela, de fato, era uma Belgian Pale Ale. E vamos destrinchar um pouquinho melhor sobre esse estilo? Primeiro, da onde surgiu? É um estilo que surgiu em 1904, quando na Bélgica eles fizeram uma competição para criar novos estilos diferentes, né, para competirem com os estilos britânicos, ingleses, que eram importados para a Bélgica. Então, em 1904, eles incentivaram a criação de alguns estilos belgas para competirem, né, para criar um pouco mais de diversidade naquele mercado. E foi uma cervejaria de Antuérpia chamada Koninck, K-O-N-I-N-C-K. K-O-N-I-N-C-K. Uma cervejaria da Antuérpia que faz até hoje a Belgian Pale Ale. E o que é essa Belgian Pale Ale? A base dela é uma Pale Ale inglesa, com lúpulos ingleses. Também se aceitam os lúpulos de lager, os lúpulos alemães, como um Mittelfrüh, como um Styrian-Golding, como um Saaz, tá? Como um Spalt, Hersbrucker. Mas, na sua maioria, é feito por Fuggle, Goldings, Skent Goldings, Challenger, adicionado de uma fermentação de uma levedura belga não tão intensa em sabores e aromas como numa tripel, mas uma fermentação tão leve quanto a de uma Witbier. Witbier foi o estilo anterior que a gente falou. A Witbier vai uma levedura belga não tão intensa. Falando de fermentos, essa levedura é a S33, a 20-22 graus, ou a T58 fermentada em por volta de 17, no máximo 18 graus. Mas vamos falar um pouquinho de malte. Antes que eu me perca aqui, a gente sempre começa a falar sobre malte. A Belgian Pale Ale é uma cerveja de coloração amber, não é uma cerveja dourada, clara, é uma cerveja de coloração amber, com alguns tons meio rubis, cobre, né? Mas é de um amber leve até um amber um pouco mais intenso, né? Que é a coloração de uma Red Ale, tá? Talvez seja um pouco mais clara, pouquinha coisa mais clara do que uma Red Ale, não chega a ser tão escura, tá? Então fica mais num amber médio, né? Um avermelhado não tão intenso. Uma cerveja de 4,8 a 5,5 de álcool, na sua grande maioria, gira ali em torno de 5% de álcool, 5,2, como uma Pale Ale, né? Como uma Pale Ale inglesa, como uma Pale Ale americana, né? Por volta dos 5,2 a 5,5 de álcool. Só que o malte dessa Belgian Pale Ale vai ter um tom um pouco mais caramelizado. Então, você pode pegar aí o malte
de uma bitter, por exemplo. Ou, né, o malte de uma bitter todo mundo conhece um pouco melhor. Ou de uma red ale. Né? Ou exatamente de uma English Pale Ale. São todas cervejas que têm um maltado um pouco mais intenso. E esse maltado mais intenso ele vai dar por maltes caramelizados com uma coloração um pouco mais escura. Você vai ter que procurar aí malte que tenha um EBC entre 100 e 150, né? Caramunique 1, 2 e 3, ou Cristal 150, entre outros maltes equivalentes, tá? Procurem usar maltes aí ingleses e também aceita um pouco de malte belga aí, tá? Você pode usar aí um pouco de Special B nessa cerveja, coisa que numa bitter inglesa, numa red ale inglesa, você não pode usar tanto um Special B porque acaba descaracterizando um pouco a cerveja, tá? Usa então maltes ingleses e belgas para deixar essa cerveja mais caramelizada, mais intensa, aonde que o malte vai trazer sabores e aromas de biscoito, de caramelo, de nozes, de frutas vermelhas, frutas escuras, uva passa, ameixa, entre outros. São todos sabores e aromas que esses maltes caramelizados trazem. Que quantidade? Você vai usar aí por volta de 10% de algum malte desse caramelizado mais escuro, tá? Não usa tanto malte torrado nesse caso, porque ela não tem que ser tão escura. Usa apenas malte caramelizado. E aí você pode usar também algum outro malte especial com uma cor mais leve. Você pode usar um Munique, um Cara Ruby, um Cara Red, um Caramel Amber. A base geralmente é Pale Ale, tá? Por se tratar de uma Pale Ale, um estilo inglês. Você pode usar Pilsen com Munique também para fazer a base dessa cerveja. Então, quanto a malte é isso, tá? Uma certa complexidade de malte. Aqui aceita um pouco de malte belga, sim, porque é um estilo belga. Então você pode usar um pouco de Special B. A lupulagem é uma lupulagem inglesa, que nem eu falei, e também uma lupulagem, aceita uma lupulagem alemã, como lúpulos de lager que a gente vê, né? Então você pode usar aí um lúpulo como o Mittelfrüh, como o Hersbrucker, entre outros desses lúpulos de lager. Fique à vontade. A lupulagem, lúpulo de 60 minutos. E eu acho fundamental numa cerveja dessa ter lúpulo de 0 ou lúpulo no Ripple. Qual quantidade? De 1 a 2 gramas por litro. Você pode aí... É legal ter um certo aroma de lúpulo nela, tá? Só que esse aroma de lúpulo ele não é tão intenso. Geralmente não se tem dry hop. Você pode fazer um dry hop com uma carga baixa. Ou você pode adicionar uma quantidade maior no Ripple. Cuidado com o excesso, porque lúpulos ingleses e lúpulos alemães dão um gramíneo muito fácil. Cuidado para não passar de 3 gramas por litro. Eu ficaria em por volta de 2 gramas por litro. Se você for fazer um dry hop, eu faria talvez de 1 grama, 1,5 gramas por litro e adicionaria um pouco no flame malt, no Ripple. Ou não faz o dry hop e joga uma carga maior no Ripple. Usa tipo 2 gramas por litro no Ripple. Então, resumo, se for fazer o dry hop 1 grama por litro no dry hop, 1 grama por litro no Ripple. Se não for fazer o dry hop, por volta de 2 gramas a 2,5 no Ripple apenas, sem dry hop, tá? Mais ou menos isso então sobre a lupulagem. Além da lupulagem no Ripple, uma lupulagem a 10, 15. Então, faça aí durante a fervura umas 3 a 4 adições para que essa cerveja tenha um pouquinho de caráter lupulado. Cuidado com o excesso de lúpulo numa cerveja dessa. Ela não pede uma lupulagem tão intensa, tá?
ela é uma lupulagem leve, uma lupulagem talvez que nem uma bitter inglesa, tá? Que não tem tanto dry hop, mas tem muita lupulagem a zero no Ripple, né? A 0 minutos de fervura ou no Ripple. A mesma coisa a Pale Ale inglesa, que foca muito mais nessa lupulagem de final de fervura. Quanto à fermentação, aqui não cabe levedura neutra, como Nottingham, o S05, leveduras de IPA em geral. Tem que ser uma levedura belga. Fermentes, ou S33 a 22 graus, né? A 22 graus ela não esterifica tanto assim, porque o S33 não é tão esterificado. Ou um T58 fermentado entre 17 e 18 graus no começo da fermentação. Depois, do meio para o final, você pode subir essa temperatura para 22, 24 graus. Mas o que importa para a esterificação da cerveja é o início da fermentação, é a temperatura no início da fermentação. Então você vai fazer aí uma esterificação baixa. Uma esterificação alta que fugiria completamente da cerveja seria uma Trappist ou uma T58 fermentada acima de 20 graus. Aí ficaria muito frutado. Daí você estaria fazendo uma Belgian IPA, tá? Que tem um esterificado um pouco maior. Essa não é a ideia. Então a ideia é ter um esterificado, mas um esterificado baixo, aonde que junto com esse esterificado venha o aroma do lúpulo, tá? Ele fica ali mais ou menos equilibrado com esse aroma do lúpulo. Fazendo um comparativo, que estilo que a gente confundiria com ela? Talvez uma Pale Ale inglesa, só que a Pale Ale inglesa não tem o esterificado que a Belgian Pale Ale tem. A diferença seria o esterificado. Confundir com uma Belgian IPA, a Belgian IPA ela é mais alcoólica, vai ter seus 7 a 8% de álcool e ela vai ter uma lupulagem muito mais intensa. E a Belgian IPA ela também tem uma lupulagem americana que puxa mais para o frutado, para manga, para maracujá, frutas tropicais. Coisa que a lupulagem inglesa e a lupulagem alemã, que são lupulagens mais tradicionais, não tem. E a lupulagem da Belgian Pale Ale é essa lupulagem mais tradicional. Então, confundir ela com outros estilos não teria muito o que se confundir. Essas seriam as comparações que a gente poderia fazer. O IBU dessa cerveja vai de 20 a 30 IBUs. Então, não é uma cerveja muito lupulada. Você pode aí planejar uma cerveja aí por volta de 25, 30 IBUs, tá o suficiente, tá? É uma cerveja maltada e lupulada. O equilíbrio entre malte e lupulagem ele é mais ou menos igual, tá? Então, na boca você vai sentir um retrogosto ao mesmo tempo maltado e lupulado junto. A água dessa cerveja, puxar talvez mais para o cloreto, né? Eu puxaria cloreto e sulfato. Cálcio, o target do cálcio, entre 80 e 100 ppm, né? Um pouquinho mais alto, igual de uma Pale Ale. O cloreto e sulfato dela ficaria entre 100 e 120 os dois. Eu deixaria mais ou menos equilibrado o cloreto e sulfato, tá? E aí o bicarbonato, corrige um pouco do bicarbonato para que essa cerveja fique com um pH equilibrado, né? Durante a mostura. Beleza, gente? Essa foi a Belgian Pale Ale.